Mas assim, eu fiz a engenharia de produção e trabalhava no mercado e depois da engenharia, mas eu falei assim, não, mas a minha paixão é política. Eu fui fazer o mestrado em Londres. E voltando do mestrado em Londres, eu reencontrei o Eduardo num seminário do UPERJ, né? Você conhece o UPERJ lá do Rio? Sobre reforma política, que tinha sido uma coisa que eu estudei muito em Londres. Nós estamos falando que ano aí? 2000. 99, 2000. Tá. Não, minto, desculpa. 2000 foi 99 quando eu entrei em Londres, 2000, final de 2000. Tá. Né? E o Eduardo se lembrou de mim, gostou da minha conversa e tal, falou, pô, eu queria que você me ajudasse, você secretário de Meio Ambiente do César Maia, que acabou de se reeleger, queria que você me ajudasse. Eu falei, Eduardo, vou te ajudar, porque eu sempre sonhei em trabalhar com você, porque o Eduardo era assim, o Eduardo até hoje é um fenômeno, mas ele como subprefeito da Barra, ele era um negócio assim, nunca ninguém viu um jovem fazer o que o Eduardo fazia. E ele era muito novinho. Muito novo, né? Mas aí ele já era deputado, tá? Já tinha sido o vereador mais votado do Brasil e tal. E falou, queria que você trabalhasse comigo. Eu falei, olha, eu trabalho com você por 3 meses. Porque eu já estou com um contrato para ir para a McKinsey, que é uma empresa de consultoria americana. Sim. E em março eu tenho que ir. Mas eu vou te ajudar durante 3 meses. Ajudei ele com a concessão dos serviços de saneamento da Zona Oeste, da Barra e da Zona Oeste. Acabou que não deu em nada, porque o garotinho era o governador César Maia, prefeito. Você imagina que não poderia ter dado em nada. Mas ali a gente ficou amigo. Eu virei tucano depois. Fui presidente do Instituto Teotônio Vilela no Rio de Janeiro, por causa do Eduardo. E aí depois, em 2006, eu coordenei o programa de governo dele para o governo do estado. Ele não se elegeu, o Sérgio Cabral se elegeu. Ele virou secretário de Esporte, Turismo e Lazer. Eu cheguei a estruturar a secretaria com ele, tirei férias. Aí eu já estava na Shell, como executivo de planejamento. E aí a amizade se fortaleceu, o negócio de PPP do Maracanã, não sei o quê, que era uma coisa que eu tinha estudado muito em Londres também. Mas saí e voltei, aí voltei para a Shell, porque eu tinha uma questão familiar também, a McKinsey demandava muito, eu queria ficar mais tempo com meus filhos. Queria salvar meu primeiro casamento, não consegui, mas não consegui 14 anos depois. 14 anos. Lutou bastante. Eu tentei durante 14 anos. Hoje ela é uma das minhas melhores amigas, a Dani. Mas aí em 2008 o Eduardo foi candidato a prefeito, né? E me chamou novamente para coordenar o programa de governo e participar do núcleo de estratégia ali, de pesquisa e tal. Eu sempre fui muito CDF, apesar do bronzeado, Valfrido. E ali começou. E aí eu larguei a vida corporativa e embarquei na política. Agora, tem uma curiosidade, então, agora. Como é que você vai parar na campanha do Crivella? Você vai ter de contar. Tá. Aí, assim, eu briguei com o Eduardo. Eu queria saber um pouco dessa briga. Em 2010. Porque... Por quê? Porque eu tinha um apelido horroroso. Que era Gênio Indomável. Não é horroroso. Era horroroso. Gênio Indomável? Pra quem... Mas aí, inclusive, é uma referência ao filme também, do Matt Damon? Você batia em gente? Saia na porrada? Era uma referência ao filme, era o único que não baixava a cabeça pro Eduardo, era o único que batia de frente, que enfrentava. E hoje eu não tenho orgulho nenhum disso, não. Da minha juventude talvez eu tivesse, mas hoje porque assim... Marcelo, não é o Gênio Indomável? Não é. Mas eu evoluí espiritualmente. No meu caso é muito mais difícil, porque além de Gênio Indomável ainda bonito. Já falamos sobre isso. Mas eu entendo o que ele está dizendo. É fundamental para um homem político ter... O Gênio Indomável. Não é nem indomável, mas ter jeito. Ter leveza. E ter jeito. Tá, mas então fale mais um pouco disso. E aí eu briguei com o Eduardo, né? E porque, enfim, a gente
Tinham coisas que a gente tinha combinado que o Eduardo acabou não conseguindo por razões políticas e dele. Hoje eu compreendo que não Coisa de conseguiu. programas de governo, tá, gente? Não era grana que o Eduardo prometeu. Não. Não, é só É o jeito de fazer as coisas. Eu vou falar para mim, era o Cartão Família Carioca, que foi um programa que eu criei, que foi o único que eu criei. Eu tinha um núcleozinho, na verdade, eu era um secretário de planejamento. Entendi. Sem o cargo. Porque eu era subsecretário-chefe da Casa Civil, Pedro Paulo era o secretário da Casa Civil, eu era o subsecretário-chefe. O Eduardo nunca quis criar a Secretaria de Planejamento, que foi a primeira coisa que ele me prometeu na campanha e ele não cumpriu. Mas tudo bem, a minha paixão era tão grande, vamos nessa. E a gente formulava as políticas públicas ali, o BRT, a Clínica da Família, o aterro sanitário, assim, uma série de coisas. Mas obviamente, a gente formulava e entregava para os secretários executarem. Mas o Cartão Família Carioca foi um projeto que ele não queria entregar pro secretário da época, que era um cara queridíssimo, chamado Fernando William, um vereador do PDT, um cara doce, um médico e tal, mas ele não queria porque ele achava que o Fernando não tinha capacidade executiva. E aí a gente teve uma reunião grande na Gávea Pequena e tal. Quem vai ser o gestor desse projeto? Marcelo criou e tal, quem vai ser o gestor? Eu falei, esse eu queria ser. E aí ele me prometeu que eu seria e na hora H, por questões... que eu entendo, políticas e tal, de compromissos, ele acabou não indo. E aí foi ali que eu falei, Eduardo, chega, né? E aí a gente rompeu. E aí eu fui para Brasília, fui para BH. Melhor que Brasília, né? Esse rompimento, você não quer mais falar com você por um bom tempo ou foi só tamo longe? Não, foi um rompimento... Foi mesmo assim? Foi um rompimento mesmo. Meio com um pouquinho de ódio, assim. Foi. Ainda mais eu era o gênio indomável, né? Então, na época. Foi. Mas também eu não guardo... Você não ficava varrendo o corredor da universidade com Sim, eu nunca fui um cara de guardar rancor também, isso nunca foi. E fui para BH, fui a convite do Márcio Lacerda, que é uma grande figura, saiu da política, foi prefeito de Belo Horizonte, um dos poucos casos de um político que foi apoiado pelo PT e pelo PSDB naquela longínqua época, né? Parece que tem décadas, né, que isso existia. Parece que foi outra era. Em outra era, né? Foi no Mesozoico. Exatamente. Me chamou para ser secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico. Eu fui para BH porque, assim, e o Aécio também queria que eu me conhecia e queria que eu fosse. E eu fui assim, e o meu maior objetivo naquela ida era aprender a ser mineiro. Eu queria aprender a ser mineiro. Quer dizer... Domar o gênio. Não aprendi nada. Porque... Não aprendi. Né? Assim, a gente tem que reconhecer o que a gente conseguiu. Apesar de aprender, ser a minha maior alegria é aprender as coisas. Eu não consegui aprender aquele jeito mineiro de ser. Mas fiz muita coisa bacana. Fiz a primeira PPP de educação do Brasil, nas UMEIs, as Unidades Municipais de Educação Infantil, que são as creches e tal, pré-escolas, onde a gente deixava todas as atividades meio com iniciativa privada e as atividades fins, as pedagógicas, com o poder público. Fiz a da iluminação pública, que também foi um sucesso, virou exemplo em outros lugares. Tentei fazer uma operação urbana em BH, mas não consegui, porque tanto o pessoal da Secretaria de Planejamento Urbano, que era muito petista, assim, me odiava, porque eu conversava com o mercado, e o mercado me odiava porque eu não entregava tudo que eles queriam. Então eu falei, como disse uma vez o governador Anastasia, que era um querido, que muitas vezes o prefeito Márcio Lacerda não tinha paciência para ir nas cerimônias, porque ele é um cara muito executivo, e eu ia e ele mandava representar, encontrava essa figura maravilhosa que é o Anastasia, né, o governador Anastasia. Só vou chamar ele aqui, viu? Sim. Que uma vez a gente estava num... Gente, desculpa se eu tiver... Não, mas tá muito bacana isso. Viajando aqui. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Eu lembro que a gente foi uma vez num seminário dessa coisa de jovens milionários,
brasileiros, herdeiros, Sim. interessados no desenvolvimento do Brasil com o liberalismo americano. E aí uma das palestrantes era uma menina gaúcha, e os gaúchos são, né, combativos, né? É o oposto do mineiro, essa aliança histórica que existe no Brasil entre mineiros e é uma aliança gaúchos. improvável. É improvável porque eles são completamente diferentes, mas são complementares. Uhum. Mas a menina foi tão radical no discurso que eu fiz um comentário com o governador e ele, com aquela erudição toda dele ele falou, como é que é? Virtus in medio est. Isso. A virtude está no meio. A virtude está no meio. No equilíbrio. Né? No equilíbrio. Então, foi uma experiência bacana. Acabou que essa operação urbana a gente não conseguiu fazer porque eu fiquei realmente no meio do caminho ali. Acabei voltando para o Rio e vou chegar no Crivella. E aí falei, cara, eu não vou largar a política. Isso aqui é o que eu amo fazer. E eu acho que eu sou bom em algumas coisas, né? E criei uma empresa e fui convidado para fazer a pré-campanha do Carlos Roberto Osório. Não sei se você sabe quem é. Foi um secretário do Eduardo, foi genro do Jorge Paulo Lema, hoje está metido com o Vasco. Enfim, um cara bem agradável, mas um filho da elite burguesa carioca que tem uma característica meio francesa Belle Époque, meio inglesa, assim, na Índia em 1948. Tem uma coisa meio... E ele me chamou para coordenar a pré-campanha. As suas, não vou falar maldades, as suas caracterizações são espetaculares. Essa coisa da Índia, 1948. Me lembrou na hora, eu vi no Instagram esse dia, um apartamento que tem para vender. Você viu isso no Instagram? Tem um apartamento para vender ali no aterro do Flamengo de 4 mil metros quadrados no Rio de Janeiro. E tem propaganda no Instagram desse apartamento, que é a corretora descendo aqui. Você poderá fazer uma festa para os seus amigos, para a sua família. Tem 4 mil metros quadrados. Ele foi inspirado no Copacabana Palace. Que é isso? Como é que pode no Brasil ter um apartamento de 4 mil metros quadrados com gobelém, não sei o que lá, mármore, teto de mármore, 4 mil metros quadrados de frente para a Baía da Guanabara? É uma coisa... mas o Rio ainda tem isso, né? Um palácio. São Paulo tem isso, mas São Paulo pelo menos entrega, né? Tem uma coisa de trabalho, de iniciativa privada, de botar o dinheiro na frente e tal. E o carioca não perdeu um pouco, porque antes era isso, ó, eu vou se o império quiser, né? E aí eu combinei tudo com ele e tal, e essa coisa do rico, né? O rico acha que só de você ter o privilégio de almoçar na casa dele, de jantar na casa dele, de conhecer os amigos dele, você não precisa ser pago. E ele... Não sei essa pessoa em particular, mas sim, existe isso. Eu vou até, enfim, pedir desculpa aqui, eu não falo com ele há muitos anos, também citando o Conclave, não vou, isso aqui não é uma homilia, é uma entrevista, mas eu lembro de uma passagem no filme também que aquele pastor, aquele cardeal arcebispo negro que quase se elegeu, fala o seguinte, o Ralph Fiennes fala, amanhã eu vou fazer homilia, ele fala, olha, o segredo é não ofender ninguém. Eu não quero ofender, mas assim, eu não fui pago, essa é a verdade. E aí o Crivella me chamou. Eu cheguei a conversar com o Pedro Paulo. Falei, Pedro, estou à disposição, queria ajudar, precisava coordenar, tinha lá o compromisso com o Renato Pereira, mas eu queria ajudar. Mas o Pedro me ignorou solene. Pedro que é meu amigão, fui muito amigo dele, sou muito amigo dele, e em outras coisas, não só na vida política. Preferiu ignorar, me tratou com respeito, com carinho, mas preferiu me ignorar, e o Crivella me contratou. E o Crivella era o Celso Russomano do Rio, né? Isto é, tentava, chegava e depois caía. O Crivella tentou, se eu não me engano, 3 eleições para governador e perdeu, e 2 para prefeito e perdeu. Ele era realmente o cavalo paraguaio. Era aquele cara que começava com seus 22%, terminava com 12% e não ia para o segundo turno. E a gente conseguiu terminar o primeiro turno, ele com 27%.
E o mais importante, com 27%, e a gente teve a habilidade ali de escolher o adversário. Porque eu falei, a gente só ganha essa eleição se a gente for para o segundo turno com o Flávio Bolsonaro, que ainda não era, ou com o Marcelo Freixo. Se a gente for para o segundo turno com Osório, com Índio da Costa ou com Pedro Paulo, esquece que a gente perdeu a eleição. E aí a gente foi para o segundo turno com o Freixo, que já teve aqui, né? Sim. E no dia que deu o resultado do primeiro turno, eu já dei os parabéns para eles. Eu não gosto desse negócio de chamar candidato pelo cargo que ele está almejando. Senador. Ele vai ser prefeito se ele se eleger. Deputado. Vai ser governador se eleger. Né? Então, assim, senador, parabéns, o senhor está eleito. Não havia como ele perder aquela eleição pro Freixo, pô.